Olá, graça e paz. Hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. No capítulo 10, Pedro é levado à casa de Cornélio e o evangelho entra no mundo dos gentios. No capítulo 11, Pedro é chamado a explicar por que ele esteve lá. E a igreja, fundamentalmente judia, reconhece que o evangelho de fato foi aberto também aos gentios. A perseguição que começa por causa da morte de Estevão tem repercussões. Essa perseguição basicamente tem um sentido espiritual nela. Jesus deu a ordem para que os discípulos se espalhassem pelo mundo e anunciassem a mensagem. Mas a igreja ficou restrita à Judéia. Portanto, a perseguição acaba sendo o motivador da ordem do Senhor Jesus. No versículo 19, diz que os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, começaram a sair da sua nação, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Eles ainda estavam com a mente restrita. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, quer dizer, com a mentalidade já mais aberta, mais grega, mais romana, mais aberta. Alguns que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. Seu contato com o mundo, a sua mente estava um pouco mais livre para poder falar. A mão do Senhor estava com eles, Deus estava ali com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Olha que interessante. Quem são estas pessoas? Quem são esses discípulos? Quem são estes evangelizadores? Quem são estes missionários? Quem são estes discipuladores? Não sabemos os nomes. Certamente, as pessoas da época sabiam porque conheciam estas pessoas. Conheciam estes irmãos. Não eram irmãos desconhecidos da igreja local, mas se tornaram anônimos no registro do evangelho, no registro da ação da igreja no mundo no primeiro século. Estes são os anônimos. Os anônimos são aqueles cujos nomes o Senhor conhece, mas que a igreja nunca conhecerá. Diz que os anais da história da igreja, os registros da história da igreja, os nomes destas pessoas não constarão lá como pastores, como líderes, como missionários, como evangelizadores, como discipuladores. Mas eles não estão preocupados com isso, porque a recompensa deles é eterna. Eles estavam simplesmente cumprindo a ordem do Senhor. Quem eles eram, não sabemos, nunca saberemos. Talvez na eternidade os conheçamos. Talvez, ou talvez não. Mas os anônimos, aqui não é Paulo, aqui não é Barnabé, aqui não é Pedro, Tiago, João. São irmãos. Todos podem ser usados por Deus para proclamar, para pregar o evangelho, para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Assim como num corpo humano, eu não conheço o nome de todos os ossos, eu sei que eles têm.
Como eu não conheço o nome específico de cada parte interna do meu corpo, mas eu sei que há nomes para isso. O fato de eu não conhecer os nomes, para mim ser totalmente desconhecido, não significa que estas partes não sejam importantes. Sem elas, o meu corpo não funcionaria perfeitamente. A maior parte para mim é anônima, mas funciona perfeitamente. Assim na igreja, a maior parte daqueles que fazem a obra de Deus, daqueles que pregam o evangelho, daqueles que fazem a igreja crescer, pelo auxílio do Espírito Santo, numericamente e espiritualmente, são anônimos. Seus nomes não aparecem nas listas dos registros oficiais, mas seus nomes estão escritos no céu e sua recompensa está garantida. Portanto, meu querido e minha querida, a sua busca não é por reconhecimento de um nome, de uma função ou de um cargo, mas a sua busca é de cumprir os mandamentos do Senhor e principalmente os 2 maiores mandamentos. O grande mandamento é o amor e a grande comissão, evangelizar e discipular todos que pudermos ao nosso redor. Deus abençoe sua vida.